Você já se perguntou por que sua infância foi marcada por tantas dores? Por que, mesmo sendo tão jovem, você enfrentou rejeições, solidão ou cicatrizes que parecem carregar até hoje? Talvez você tenha crescido em um lar onde as palavras eram duras, onde o amor parecia escasso ou onde as circunstâncias te forçaram a amadurecer antes do tempo. Talvez você tenha sentido que, de alguma forma, sua história era diferente, como se um peso invisível estivesse sobre você desde cedo. E se eu te dissesse que esse sofrimento não foi por acaso, que por trás de cada lágrima, cada noite de medo, cada momento de abandono, havia um propósito divino que o inimigo tentou esconder de você? Porque, se você está aqui, é porque Deus te escolheu para algo maior, e o inimigo sabia disso antes mesmo de você nascer. Sua infância não foi apenas um conjunto de eventos aleatórios, mas um campo de batalha espiritual, onde o céu e o inferno disputaram seu destino. Hoje você vai descobrir a verdade que foi escondida. Uma verdade que pode transformar a maneira como você vê seu passado e despertar o propósito para o qual você foi chamado. Mas, antes de começarmos, quero te pedir algo importante. Escreva nos comentários a frase: Deus revela meu propósito. Não é apenas um gesto, é um ato de fé, uma declaração que pode abrir portas espirituais que estiveram fechadas por anos. Essa ação simples ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, precisam entender por que passaram pelo que passaram. Respire fundo, sinta a presença de Deus ao seu lado e vamos mergulhar nessa jornada de revelação. Quando pensamos na infância, muitas vezes imaginamos um tempo de inocência, de risos e descobertas. Mas para muitos, esse período foi um deserto, um lugar onde a dor plantou sementes que ainda ecoam na vida adulta. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não tinha valor, ou que seus sonhos eram grandes demais. Talvez tenha enfrentado perdas, abusos, ou a ausência de quem deveria te proteger. E no fundo do seu coração, você já se perguntou: por que eu? Por que minha história teve que ser assim? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas do plano de Deus. A Bíblia nos mostra que aqueles que Deus escolhe para grandes propósitos frequentemente enfrentam batalhas desde cedo. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi traído e abandonado ainda jovem. Davi, esquecido por sua família enquanto pastoreava ovelhas, enfrentou rejeição antes de ser ungido rei. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, nasceu em um estábulo, perseguido por Herodes desde bebê. O que todos eles têm em comum? Suas infâncias foram marcadas por lutas, mas essas lutas eram o terreno onde Deus estava preparando algo eterno. José não sabia, enquanto chorava na cisterna, que estava sendo moldado para salvar nações. Davi não imaginava, enquanto enfrentava leões no campo, que aquelas batalhas o preparariam para derrotar gigantes. E você, talvez sem perceber, estava sendo forjado no fogo da infância para um chamado que o mundo ainda não viu. O inimigo ataca os escolhidos desde cedo, porque ele sabe que, se conseguir plantar dúvida, medo ou amargura em seu coração, poderá atrasar o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Mas Deus não permite que essas dores sejam em vão. Ele usa cada cicatriz como um pincel para pintar um quadro que você só entenderá completamente quando olhar para trás. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui sua infância, suas lágrimas, suas noites de solidão. Nada foi desperdiçado. Enquanto o inimigo tentava te destruir, Deus estava te construindo. Ele estava permitindo que você passasse por desertos para que sua fé fosse enraizada, para que sua história tivesse um testemunho que pudesse abalar gerações.
porque o chamado de Deus não começa na idade adulta, ele começa no ventre, e as batalhas da infância são apenas o primeiro capítulo de uma história que ainda está sendo escrita. Mas por que o sofrimento? Por que Deus permite que seus escolhidos enfrentem tanta dor tão cedo? Porque o propósito exige preparo. Assim como o ouro é purificado no fogo, sua alma foi moldada nas provações para carregar um peso de glória que poucos poderiam suportar. José precisou da solidão da cisterna para aprender a confiar em Deus acima dos homens. Davi precisou do desprezo de seus irmãos para desenvolver um coração que buscasse apenas a aprovação de Deus. E você, nas dores da infância, estava aprendendo lições que hoje te tornam mais forte do que imagina. O inimigo queria que você visse sua infância como uma maldição, mas Deus a transformou em um campo de treinamento. Cada lágrima foi uma semente, cada rejeição foi um tijolo, cada momento de dor foi uma lição que Deus usou para te preparar para algo maior. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus sussurrando ao seu coração. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. Sua infância não foi o fim, mas o começo de um propósito que está prestes a se revelar. Então, levante sua cabeça. O que parecia um peso agora é sua força. O que parecia uma ferida agora é seu testemunho. E o que o inimigo tentou usar para te parar, Deus está usando para te impulsionar. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais fundo nessa verdade, descobrindo como Deus transforma as dores do passado em promessas para o futuro. Agora que você começou a entender que sua infância, com todas as suas dores, não foi um acidente, mas parte de um plano maior, é hora de olhar mais de perto para o porquê de Deus permitir que seus escolhidos enfrentem batalhas tão cedo. Talvez você esteja pensando, se Deus me ama, por que Ele deixou que eu passasse por tantas lutas quando ainda era uma criança? Por que o abandono, as palavras duras ou as noites de choro fizeram parte da minha história? A resposta está em uma verdade que o inimigo tentou esconder de você. Deus não apenas permite essas provações, mas as usa para forjar um destino que o mundo não pode imaginar. Hoje vamos mergulhar na razão espiritual por trás das lutas dos escolhidos e descobrir como essas dores da infância são, na verdade, as fundações de um chamado eterno. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, estou pronto para entender meu chamado. Essa é uma declaração de fé, um passo que alinha seu coração com o que Deus quer revelar. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que também precisam dessa verdade. Vamos juntos nessa jornada. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que os escolhidos de Deus frequentemente enfrentam batalhas desde o início de suas vidas. Pense em Moisés. Antes mesmo de falar, ele foi colocado em um cesto e lançado ao rio Nilo, correndo risco de morte. Sua infância foi marcada pela separação de sua família, pelo medo e pela incerteza. Mas o que parecia um começo trágico era, na verdade, o palco onde Deus o estava preparando para libertar um povo inteiro. Moisés não sabia, enquanto flutuava naquele rio, que cada momento de perigo estava sob o controle de Deus, moldando-o para ser o líder que confrontaria o faraó. Da mesma forma, sua infância, com todas as suas dificuldades, não foi um erro. Cada momento de solidão, cada rejeição, cada lágrima foi parte de um processo divino para te tornar quem você é hoje. O inimigo sabia que você tinha um chamado e por isso tentou te atacar quando você era mais vulnerável. Ele não queria que você descobrisse a força que Deus estava construindo em você. A Bíblia nos diz, em Jeremias 1:5, que antes mesmo de você ser formado no ventre, Deus já te conhecia e te consagrou. Isso significa que antes de você nascer,
O inimigo já via o potencial que Deus colocou em você. Ele viu que você seria uma ameaça ao reino das trevas, que sua vida seria um testemunho vivo do poder de Deus. Por isso, ele tentou plantar sementes de dúvida, medo e dor desde cedo, na esperança de te desviar do caminho que Deus traçou. Mas o que o inimigo não contava é que Deus transforma o veneno em remédio. Cada batalha da sua infância foi um treinamento espiritual. Quando você enfrentou o desprezo, Deus estava te ensinando a encontrar sua identidade nele. Quando você passou por noites de medo, Deus estava fortalecendo sua fé para batalhas futuras. Quando você sentiu que ninguém te via, Deus estava te mostrando que Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais escuros. Pense em Samuel, que ainda criança ouviu a voz de Deus no silêncio da noite. Ele cresceu em um templo, separado de sua família, em um ambiente onde a corrupção espiritual era comum. Mas foi exatamente nesse cenário de dificuldade que Deus o chamou para ser profeta. Sua infância não foi fácil, mas cada momento de solidão o preparou para ouvir a voz de Deus com clareza. Da mesma forma, suas lutas na infância foram o terreno onde Deus plantou as sementes do seu chamado. Talvez você não tenha ouvido a voz de Deus como Samuel, mas cada dor que você enfrentou foi uma oportunidade para Deus te ensinar a depender dele. O inimigo queria que você visse essas dores como fracassos, mas Deus as viu como investimentos. Ele estava te preparando para carregar um propósito que exige coragem, resiliência e fé inabalável, porque os escolhidos não são formados na facilidade, mas no fogo. Sua infância foi o cadinho onde Deus moldou seu caráter, sua força e sua história. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez comece a sentir um peso sendo tirado do seu coração. Aquelas memórias que antes traziam dor, agora começam a fazer sentido à luz do plano de Deus. Você não foi vítima das circunstâncias, você foi escolhido para superar. Cada cicatriz que você carrega é um testemunho de que o inimigo tentou te parar, mas Deus te sustentou. E o que parecia uma maldição agora é a base do seu propósito. A Bíblia diz em Isaías 61:3 que Deus dá beleza em troca de cinzas, um manto de louvor em lugar de espírito angustiado. Suas cinzas da infância estão sendo transformadas em algo glorioso. O que o inimigo usou para tentar te destruir, Deus está usando para te elevar. Você é mais forte do que imagina, porque foi forjado no fogo das provações. E esse fogo não te queimou, ele te purificou. Fique comigo, porque vamos continuar desvendando como Deus usa as dores do passado para te levar ao futuro que Ele sonhou para você. Você já percebeu que as dores da sua infância parecem ecoar em sua vida adulta? Talvez sejam as inseguranças que ainda te fazem hesitar, ou aquele vazio que às vezes surge sem explicação. Talvez você se pegue lutando contra memórias que parecem te prender, como se o passado quisesse te definir. Mas e se eu te dissesse que essas cicatrizes não são correntes, mas chaves? Chaves que Deus colocou em suas mãos para abrir portas que só você pode atravessar. No último capítulo, vimos que o inimigo ataca os escolhidos desde cedo porque sabe do potencial que Deus colocou em você. Hoje, vamos descobrir como Deus transforma essas dores em ferramentas para o seu chamado, revelando a verdade que foi escondida. Sua infância foi o treinamento para a missão que Deus escreveu para a sua vida. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, usa meu passado para o teu propósito. Essa declaração é um passo de fé, um sinal de que você está pronto para deixar Deus reescrever sua história. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam dessa revelação. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas cujas infâncias foram marcadas por lutas, mas que Deus usou de maneira extraordinária. Pense em Jacó,
que desde o ventre já enfrentava conflitos com seu irmão Esaú. Ele cresceu em um ambiente de rivalidade, onde teve que lutar por bênçãos e reconhecimento. Sua infância foi marcada pela tensão, mas cada desafio o preparou para se tornar Israel, o pai de uma nação. O que parecia um começo turbulento foi, na verdade, o palco onde Deus moldou sua resiliência e fé. Da mesma forma, suas lutas na infância não foram apenas sofrimento, mas um treinamento divino. Talvez você tenha crescido em um lar onde faltava harmonia, onde as palavras eram mais de crítica do que de encorajamento. Talvez você tenha sentido que precisava provar seu valor ou que ninguém acreditava nos seus sonhos. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, não foram o fim da sua história. Elas foram o início de um processo onde Deus estava te ensinando a confiar nele, mesmo quando o mundo parecia estar contra você. O inimigo queria que você visse essas dores como derrotas, mas Deus as viu como oportunidades. Cada momento em que você se sentiu rejeitado, Deus estava te ensinando a buscar a aprovação dele acima de tudo. Cada vez que você enfrentou medo, Deus estava fortalecendo sua coragem para batalhas maiores. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9 que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Suas fraquezas da infância, aquelas áreas onde você se sentia mais vulnerável, foram exatamente os lugares onde Deus plantou sua força. Pense em Gideão, que cresceu em um tempo de opressão, escondendo-se dos inimigos de Israel. Ele se via como o menor de sua família, insignificante e incapaz. Mas Deus o chamou de homem valente e o usou para libertar seu povo. As inseguranças de Gideão, moldadas em sua juventude, não o desqualificaram. Elas o tornaram dependente de Deus. Da mesma forma, as dores da sua infância não te desqualificam para o chamado de Deus. Pelo contrário, elas te qualificam, porque te ensinaram a depender do poder de Deus em vez do seu próprio. O inimigo tentou usar essas dores para te convencer de que você não é suficiente, que suas cicatrizes são um sinal de fracasso. Mas Deus vê suas cicatrizes como medalhas de honra, provas de que você sobreviveu às batalhas que Ele permitiu para te preparar. Cada momento de solidão te ensinou a ouvir a voz de Deus. Cada rejeição te ensinou a encontrar sua identidade em Cristo. Cada lágrima foi uma semente que Deus plantou, e agora Ele está começando a fazer brotar o fruto do seu propósito. Você já parou para pensar que as coisas que te machucaram na infância também te deram dons únicos? Talvez sua sensibilidade, que às vezes parece uma fraqueza, seja, na verdade, a capacidade de enxergar a dor dos outros. Talvez sua resiliência, forjada em anos de luta, seja o que te permite continuar quando outros desistem. Deus não desperdiça nada. Ele pega cada pedaço quebrado do seu passado e o transforma em algo glorioso. A Bíblia diz em Salmos 139:14 que você foi feito de forma maravilhosamente singular. Suas experiências, por mais difíceis que tenham sido, são parte do que te torna único no plano de Deus. O inimigo queria que você escondesse suas cicatrizes, mas Deus quer que você as use como testemunho. Sua história não é um peso, é uma arma. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te mostrando que suas dores têm um propósito maior. Você não é definido pelo que sofreu, mas pelo que Deus está fazendo com isso. Suas cicatrizes são o mapa do seu chamado e cada uma delas aponta para o destino que Deus preparou. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está transformando seu passado em um futuro de vitória. Você já sentiu que as dores da sua infância deixaram marcas que parecem te seguir aonde quer que você vá? Talvez seja uma voz interior que te diz que você não é digno,
ou um medo que surge sem motivo aparente, trazendo de volta memórias que você preferiria esquecer. Talvez você já tenha tentado deixar o passado para trás, mas ele insiste em reaparecer, como se quisesse te impedir de viver o futuro que Deus prometeu. Mas e se eu te dissesse que essas marcas não são um obstáculo, mas uma ponte para o seu chamado? Que Deus está usando até mesmo as partes mais dolorosas da sua história para te levar a um propósito que o inimigo tentou esconder? Hoje, vamos descobrir como as lutas da sua infância te prepararam para carregar uma missão que exige um coração testado e uma fé inabalável. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, transforma minhas cicatrizes em testemunho. Essa é uma declaração de fé, um passo para permitir que Deus use seu passado para a sua glória. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam entender o propósito por trás de suas dores. Vamos mergulhar mais fundo nessa verdade. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que os escolhidos de Deus muitas vezes carregam marcas de suas lutas desde cedo, mas essas marcas se tornam parte de sua história de redenção. Pense em Ruth, uma mulher que perdeu tudo ainda jovem. Ela cresceu em Moabe, uma terra pagã, e enfrentou a dor de perder seu marido e sua segurança. Sua infância e juventude foram marcadas por incertezas e desafios. Mas foi exatamente através dessas dores que Deus a posicionou para se tornar parte da linhagem de Jesus. O que parecia um caminho de perdas era, na verdade, o caminho que Deus traçou para a sua redenção. Da mesma forma, as dores da sua infância não são o fim da sua história, mas o começo de algo maior. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde faltava estabilidade, onde o amor era condicional, ou onde você precisava lutar para ser visto. Talvez você tenha enfrentado situações que te fizeram questionar se Deus realmente estava contigo. Mas a verdade é que Deus nunca te deixou. Cada momento de dificuldade foi um passo no caminho que Ele preparou para você. O inimigo queria que você visse essas lutas como prova de que você não tem valor, mas Deus as viu como o processo de lapidação de uma joia preciosa. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que você é parte de um povo escolhido, uma nação santa, chamado para proclamar as maravilhas de Deus. Suas experiências, mesmo as mais dolorosas, são parte do que te torna um proclamador do poder de Deus. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Antes de dar à luz ao profeta, ela enfrentou anos de humilhação e dor por sua infertilidade. Sua juventude foi marcada por lágrimas e rejeição, mas Deus usou essas dores para moldar um coração que orava com fervor e confiança. Foi no meio de sua angústia que Ana fez um voto a Deus, e esse voto mudou o curso da história de Israel. Da mesma forma, as dores da sua infância te deram algo único, um coração que conhece a profundidade da graça de Deus. Talvez você tenha aprendido a orar com mais intensidade porque precisou clamar por ajuda em momentos de desespero. Talvez sua compaixão pelos outros venha das vezes em que você desejou que alguém tivesse compaixão por você. O inimigo tentou usar essas experiências para te fazer desistir, mas Deus as usou para te fazer perseverar. Cada momento em que você achou que não conseguiria continuar, Deus estava te ensinando a força que vem dele. Sua infância pode ter sido um campo de batalha, mas foi também o lugar onde Deus plantou as sementes da sua vitória. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus transformou em preparação. Ele te deu dons que nasceram da dor, empatia, resiliência, fé. Essas qualidades que foram forjadas nas lutas da sua infância são as ferramentas que Deus está usando agora para te posicionar no centro do seu chamado. Você já parou para pensar que as coisas que te machucaram também te tornaram mais forte? Que as lágrimas que você derramou te ensinaram a enxergar a dor dos outros?
A Bíblia diz em Salmos 34:18 que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele estava lá, em cada momento de dor, coletando suas lágrimas e transformando-as em um testemunho que vai impactar vidas. Suas cicatrizes não são um sinal de derrota, mas de vitória. Elas mostram que você sobreviveu, que você foi mais forte do que o inimigo esperava. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te lembrando que Ele sempre esteve contigo. Suas dores não te definem, mas te preparam. Fique comigo, porque vamos continuar desvendando como Deus está usando o seu passado para te levar a um futuro de propósito e glória. Você já olhou para trás e sentiu que as dores da sua infância te roubaram algo? Talvez a alegria que você via nas outras crianças, ou a segurança de um lar que parecia perfeito. Talvez você sinta que aquelas experiências te marcaram de uma forma que ainda te faz hesitar, como se uma parte de você tivesse ficado presa naquele tempo. Mas e se eu te dissesse que Deus não apenas viu aquelas dores, mas as transformou em uma força que você ainda não reconheceu completamente? Que as lutas da sua infância não foram perdas, mas investimentos divinos para o chamado que você está destinado a viver? Hoje, vamos explorar como Deus usa as feridas do passado para te dar autoridade espiritual, revelando a verdade que o inimigo tentou esconder. Suas dores te qualificam para impactar o mundo. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, dá-me autoridade no teu nome. Essa é uma declaração de fé, um passo para reivindicar o poder que Deus colocou em você. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam descobrir o propósito por trás de suas lutas. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus muitas vezes passam por provações na infância para desenvolver uma autoridade que vem do fogo da experiência. Pense em Daniel, levado como prisioneiro para a Babilônia ainda jovem. Ele foi arrancado de sua terra, de sua família e colocado em um ambiente hostil, onde sua fé foi testada desde cedo. Mas foi exatamente nesse cenário de pressão que Daniel aprendeu a confiar em Deus acima de tudo. Sua juventude, marcada por desafios, o preparou para se tornar um homem cuja fé desafiava reis e mudava nações. Da mesma forma, sua infância, com todas as suas dificuldades, não foi um castigo, mas uma escola espiritual. Talvez você tenha crescido enfrentando situações que te obrigaram a ser forte antes do tempo. Talvez você tenha aprendido a esconder suas lágrimas, a lutar sozinho, ou a encontrar esperança onde não havia nenhuma. Essas experiências, por mais duras que tenham sido, não foram em vão. Elas te deram uma autoridade que vem de quem passou pelo fogo e saiu mais forte. O inimigo queria que você visse essas dores como fraquezas, mas Deus as viu como o treinamento para uma missão que exige coragem e fé inabaláveis. A Bíblia diz em Hebreus 5:8 que até Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Se o próprio Jesus passou por sofrimento para cumprir seu chamado, por que seria diferente com você? Suas lutas na infância te ensinaram lições que você talvez nem perceba. Quando você enfrentou rejeição, Deus estava te ensinando a encontrar sua identidade nele. Quando você passou por solidão, Deus estava te ensinando a ouvir a voz dele no silêncio. Quando você sentiu medo, Deus estava te ensinando a confiar na força que vem dele. Cada uma dessas experiências foi uma pedra na fundação do seu chamado. O inimigo tentou te convencer de que suas dores te desqualificam, mas a verdade é que elas te qualificam. Porque o chamado de Deus não é para os perfeitos, mas para os quebrantados que confiam nele. Pense em Esther, uma órfã que cresceu sem pais, em um ambiente onde sua identidade como judia precisava ser escondida.
Sua infância foi marcada pela perda e pela incerteza, mas Deus usou essas circunstâncias para posicioná-la como rainha no momento certo para salvar seu povo. As dores de Esther não a destruíram. Elas a prepararam para um propósito que mudou a história. Da mesma forma, suas dores de infância te deram uma autoridade única. Talvez você saiba o que é lutar contra a dor porque já esteve lá. Talvez você entenda o coração dos quebrantados porque já foi um deles. Essa autoridade forjada nas lutas é o que Deus está usando para te posicionar como um instrumento de transformação. O inimigo queria que você escondesse suas cicatrizes, mas Deus quer que você as mostre, porque elas são o testemunho do seu poder. Você já parou para pensar que suas experiências te deram uma voz que pode alcançar outros? Que sua história, com todas as suas dores, pode ser a luz que alguém precisa para sair da escuridão? A Bíblia diz, em Apocalipse 12:11, que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Suas cicatrizes são parte do seu testemunho, e seu testemunho é uma arma. Cada momento de dor que você superou é uma prova de que Deus estava contigo, te sustentando, te moldando. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te chamando para usar sua história para sua glória. Você não é apenas um sobrevivente, você é um guerreiro com autoridade espiritual. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está transformando suas dores em poder para cumprir seu propósito. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantos anos, algumas memórias da sua infância ainda têm tanto poder sobre você? Talvez seja uma palavra dura que alguém te disse, ou um momento de rejeição que ainda dói quando você se lembra. Talvez você sinta que, por mais que tente avançar, há algo no seu passado que te puxa para trás, como se quisesse te impedir de alcançar o que Deus prometeu. Mas e se eu te dissesse que Deus está usando essas memórias, não para te prender, mas para te libertar? Que as dores da sua infância são, na verdade, portas para a cura e o propósito que Ele planejou para você? Hoje, vamos descobrir como Deus transforma as feridas do passado em chaves para a liberdade, revelando a verdade que o inimigo tentou esconder. Seu passado é o portal para a vitória que Deus preparou. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, liberta-me do meu passado. Essa é uma declaração de fé, um passo para permitir que Deus cure o que ainda dói e te leve ao seu chamado. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam dessa libertação. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus muitas vezes carregam feridas do passado, mas essas feridas se tornam parte do plano de redenção. Pense em José, o sonhador, que foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo ainda jovem. Sua infância foi marcada pela rejeição e pela dor de ser separado de sua família. Essas memórias poderiam tê-lo destruído, enchendo seu coração de amargura. Mas José escolheu perdoar, e Deus usou suas dores para posicioná-lo como governador do Egito, salvando nações. O que parecia um passado de perdas foi, na verdade, o caminho para a vitória que Deus havia planejado. Da mesma forma, as dores da sua infância não são um fim, mas um meio. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o amor era escasso, onde você se sentia invisível ou onde precisava lutar para ser ouvido. Talvez essas memórias ainda tragam um peso, como se te lembrassem de quem você não quer ser. Mas Deus vê essas memórias de forma diferente. Ele não as vê como correntes que te prendem, mas como portas que Ele está pronto para abrir. Cada ferida é uma oportunidade para Deus te ensinar sobre sua graça, seu perdão e seu poder de restaurar. O inimigo queria que você visse seu passado como uma prisão,
mas Deus o vê como um portal para a liberdade. A Bíblia diz em Isaías 61:1 que o Espírito do Senhor está sobre nós para proclamar liberdade aos cativos. Suas dores de infância podem ter te feito sentir cativo, mas Deus está te chamando para a liberdade. Pense em Maria Madalena, uma mulher cuja vida foi marcada por lutas desde cedo. A Bíblia não detalha sua infância, mas sabemos que ela carregava um passado pesado, oprimida por 7 demônios. No entanto, quando ela encontrou Jesus, suas feridas não a desqualificaram. Elas a tornaram uma testemunha poderosa do amor de Deus. Suas dores se tornaram o pano de fundo para sua transformação, e ela se tornou uma das primeiras a proclamar a ressurreição. Da mesma forma, suas dores de infância te prepararam para ser um testemunho vivo. Talvez você tenha aprendido a encontrar esperança em meio à dor, porque já esteve em lugares escuros. Talvez sua fé seja tão forte hoje, porque você precisou confiar em Deus quando não havia mais ninguém. O inimigo queria que essas memórias te paralisassem, mas Deus as está usando para te impulsionar. Cada momento em que você sentiu que não era suficiente, Deus estava te ensinando que Ele é mais do que suficiente. Cada vez que você enfrentou o abandono, Deus estava te mostrando que Ele nunca te deixa. Suas feridas são o lugar onde a graça de Deus brilha mais forte. Você já parou para pensar que as coisas que te machucaram também te deram uma história que pode libertar outros? Que suas memórias, quando entregues a Deus, se tornam um testemunho que pode quebrar cadeias? A Bíblia diz, em Salmos 107:14, que Deus tira os cativos da escuridão e quebra suas correntes. Ele está pronto para quebrar as correntes do seu passado, para transformar suas memórias em um hino de vitória. Suas dores não são o fim da sua história. Elas são o começo de um testemunho que vai impactar gerações. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te chamando para soltar o peso do passado. Você não precisa carregar essas memórias como uma culpa. Você pode entregá-las a Deus como uma oferta. Ele está transformando suas feridas em liberdade, suas cicatrizes em testemunho. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está usando seu passado para te levar a um futuro de propósito e restauração. Você já sentiu que as dores da sua infância te fizeram questionar o amor de Deus? Talvez, em algum momento, você tenha olhado para trás e pensado: se Deus me escolheu, por que permitiu que eu passasse por tanto sofrimento tão jovem? Talvez as lembranças de rejeição, medo ou solidão ainda tragam dúvidas, como se fossem sombras que tentam apagar a luz do seu propósito. Mas e se eu te dissesse que essas dores não são um sinal da ausência de Deus, mas da presença dele? Que Ele estava contigo em cada momento, usando essas lutas para te preparar para um chamado que o inimigo tentou esconder? Hoje, vamos descobrir como Deus transforma as dúvidas do passado em uma fé inabalável, revelando a verdade que estava oculta. Sua infância foi o solo onde Deus plantou a semente do seu destino. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus fortalece minha fé. Essa é uma declaração que abre seu coração para receber a força de Deus e ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam dessa revelação. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus muitas vezes enfrentam provações que testam sua fé desde cedo. Pense em Abraão, que cresceu em uma terra de idolatria, cercado por valores que desafiavam o chamado de Deus. Sua juventude foi marcada por um ambiente que o afastava da verdade, mas Deus o escolheu mesmo assim, usando aquelas circunstâncias para moldar um homem que seria chamado o pai da fé. Da mesma forma, sua infância, com todas as suas dores, foi o terreno onde Deus plantou a semente da sua fé. Talvez você tenha crescido em um lar onde a fé era frágil ou inexistente.
Talvez você tenha enfrentado situações que te fizeram duvidar do amor de Deus, mas cada dúvida que surgiu foi uma oportunidade para Deus te ensinar a confiar nele. O inimigo queria que você visse essas dores como prova de que Deus não se importava, mas Deus as usou para te mostrar que ele nunca te abandonou. A Bíblia diz em Salmos 23:4 que, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele estava contigo em cada momento de dor, guiando seus passos, mesmo quando você não podia vê-lo. Pense em Davi, que enfrentou rejeição desde jovem. Ele foi esquecido por sua família quando Samuel veio ungir o próximo rei. Mas foi exatamente nesse cenário de desprezo que Deus o escolheu, moldando um coração que confiava nele acima de tudo. Suas dores de infância te ensinaram algo que o inimigo não queria que você descobrisse. Sua fé é mais forte do que suas circunstâncias. Cada vez que você enfrentou o medo, Deus estava te ensinando a caminhar pela fé. Cada vez que você sentiu solidão, Deus estava te mostrando que Ele é sua companhia constante. O inimigo queria que suas dores te afastassem de Deus, mas Deus usou essas mesmas dores para te aproximar dele. Sua infância pode ter sido um tempo de perguntas sem respostas, mas cada pergunta foi uma semente de fé que Deus plantou em seu coração. Você já parou para pensar que suas dúvidas te levaram a buscar Deus de uma forma mais profunda? Que as lutas da sua infância te deram uma fé que resiste às tempestades? A Bíblia diz em Tiago 1:3 que a prova da nossa fé produz perseverança. Suas dores te tornaram perseverante, alguém que não desiste mesmo quando o caminho é difícil. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te lembrando que Ele sempre esteve ao seu lado. Suas dúvidas não te desqualificam. Elas te qualificam para um chamado que exige uma fé testada. Sua infância foi o lugar onde Deus forjou uma fé que o mundo não pode abalar. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está transformando suas dores em uma história de vitória e propósito. Você já sentiu que as dores da sua infância te fizeram diferente, como se você carregasse uma história que poucos entendem? Talvez você tenha percebido que suas experiências te moldaram de uma forma única, mas às vezes ainda se pergunta por que precisou passar por tanto. Talvez as lembranças de solidão, rejeição ou luta ainda tragam um peso, como se fossem correntes que tentam te impedir de voar. Mas e se eu te dissesse que essas dores não são um fardo, mas um presente disfarçado? Que Deus usou cada uma delas para te tornar um vaso escolhido, pronto para carregar sua glória? Hoje, vamos descobrir como as lutas da sua infância te deram dons únicos, revelando a verdade que o inimigo tentou esconder. Você foi moldado para um propósito que só você pode cumprir. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus usa meus dons para a tua glória. Essa é uma declaração de fé, um passo para reconhecer que Deus te equipou para algo maior. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam entender o valor de suas próprias histórias. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus muitas vezes passam por provações que revelam dons escondidos. Pense em Moisés, que cresceu como um estrangeiro no Egito, separado de seu povo e enfrentando uma crise de identidade. Sua infância foi marcada pela tensão de viver entre dois mundos, mas foi exatamente essa experiência que o preparou para liderar Israel com sabedoria e empatia. Ele aprendeu a falar a linguagem dos egípcios e a entender o sofrimento dos hebreus, dons que Deus usou para libertar uma nação. Da mesma forma, suas dores de infância te deram dons que talvez você ainda não reconheça. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde precisava ser resiliente, onde aprendeu a encontrar esperança em meio ao caos. Talvez sua sensibilidade, forjada em momentos de dor,
te permita enxergar as necessidades dos outros de uma forma que poucos conseguem. O inimigo queria que você visse essas experiências como fraquezas, mas Deus as viu como dons. A Bíblia diz em Romanos 12:6 que todos nós temos dons diferentes, dados segundo a graça de Deus. Suas dores de infância não foram apenas desafios. Elas foram o processo pelo qual Deus te equipou com dons únicos. Pense em Raabe, uma mulher cuja juventude foi marcada por uma vida à margem da sociedade. Ela não tinha um passado perfeito, mas Deus usou sua coragem e fé, moldadas em suas lutas, para salvar os espias de Israel e se tornar parte da linhagem de Jesus. Suas experiências, por mais difíceis que tenham sido, te deram algo que o mundo precisa: uma perspectiva única, uma compaixão profunda, uma força que vem de Deus. O inimigo tentou te convencer de que suas dores te tornam menos, mas Deus diz que elas te tornam mais. Cada momento em que você enfrentou o abandono, Deus estava te ensinando a ser um porto seguro para outros. Cada vez que você superou a rejeição, Deus estava te dando a coragem para amar sem medo. Seus dons não nasceram apesar das suas dores, mas por causa delas. Você já parou para pensar que sua história te deu algo que ninguém mais tem? Que sua capacidade de perseverar, de entender a dor, de encontrar luz na escuridão é um presente que Deus quer usar? A Bíblia diz em Efésios 2:10 que você é obra-prima de Deus, criado para boas obras que Ele preparou de antemão. Suas dores de infância são parte do que te torna essa obra-prima. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te mostrando os dons que Ele colocou em você. Você não é definido pelas suas dores, mas pelos dons que elas revelaram. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está usando sua história para te posicionar no centro do seu chamado. Você já percebeu que as dores da sua infância parecem ter te preparado para algo maior, mesmo que você ainda não veja o quadro completo? Talvez você olhe para trás e veja momentos de solidão, rejeição ou luta, e sinta que essas experiências te moldaram de uma forma que te diferencia. Talvez você tenha começado a entender que essas dores não foram o fim, mas o começo de uma jornada que Deus planejou. Mas e se eu te dissesse que essas lutas foram apenas o primeiro passo para um legado que você está destinado a deixar? Que Deus usou cada uma delas para te preparar para impactar gerações. Hoje vamos descobrir como suas dores de infância são a base de um legado eterno, revelando a verdade que o inimigo tentou esconder. Sua história é uma semente para algo que vai além de você. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, que meu legado glorifique teu nome. Essa é uma declaração de fé, um passo para alinhar sua história com o plano eterno de Deus. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam descobrir o propósito de suas próprias lutas. Vamos mergulhar mais fundo. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus muitas vezes passam por provações que plantam sementes para um impacto muito maior do que eles poderiam imaginar. Pense em José, que enfrentou traição e abandono na juventude. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente, mas cada dor que enfrentou foi uma semente que Deus plantou para salvar nações. Quando José se tornou governador do Egito, ele não apenas salvou sua família, mas também gerações futuras, cumprindo um propósito que ia além de sua própria vida. Da mesma forma, suas dores de infância não foram apenas sobre você. Elas foram sobre o legado que Deus está construindo através de você. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde a esperança era escassa, onde precisava lutar para encontrar sentido. Talvez você tenha enfrentado perdas que te fizeram questionar o futuro. Mas Deus estava usando cada uma dessas experiências para te preparar para algo eterno.
O inimigo queria que você visse suas dores como o fim, mas Deus as viu como o começo de um legado que vai tocar vidas. A Bíblia diz em Salmos 78:4 que devemos contar às próximas gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que Ele fez. Suas dores te deram uma história que pode inspirar outros, que pode mostrar o poder de Deus em transformar sofrimento em vitória. Pense em Noemi, que perdeu seus filhos e seu marido, enfrentando um passado de dor e luto. Mas através de sua fé e resiliência, ela guiou Ruth, que se tornou parte da linhagem de Jesus. As dores de Noemi não foram apenas sobre ela. Elas foram o caminho para um legado que mudou a história. Da mesma forma, suas lutas de infância te deram uma história que pode mudar vidas. Talvez sua capacidade de superar a dor inspire alguém a não desistir. Talvez sua fé, forjada em momentos difíceis, seja a luz que alguém precisa. O inimigo tentou apagar sua história, mas Deus a está usando para escrever algo eterno. Cada momento em que você enfrentou a rejeição, Deus estava te ensinando a amar com graça. Cada vez que você superou o medo, Deus estava te preparando para ser uma voz de esperança. Suas dores são as raízes de um legado que vai frutificar por gerações. Você já parou para pensar que sua história pode ser a resposta para a oração de outra pessoa? Que suas cicatrizes podem ser o mapa que guia alguém a Deus? A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em nossas aflições para que possamos consolar outros. Suas dores te qualificam para levar esperança a quem está sofrendo. E agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez sinta o Espírito de Deus te chamando para abraçar seu legado. Sua infância foi o solo onde Deus plantou a semente do seu propósito. Fique comigo, porque vamos continuar descobrindo como Deus está usando sua história para criar algo eterno. Você já chegou ao ponto em que percebe que sua infância, com todas as suas dores, foi mais do que apenas uma sequência de lutas? Talvez, ao longo desta jornada, você tenha começado a ver que cada lágrima, cada rejeição, cada momento de solidão foi parte de um plano maior, um plano que Deus traçou antes mesmo de você nascer. Talvez você sinta no fundo do seu coração que aquelas cicatrizes não são o fim da sua história, mas o começo de algo glorioso. Hoje, vamos fechar essa revelação descobrindo como Deus está te chamando para viver plenamente o propósito que Ele planejou, transformando suas dores de infância em uma vitória que ecoará por gerações. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários a frase: Deus, estou pronto para viver teu propósito. Essa é uma declaração de fé, um passo para se posicionar no centro do chamado de Deus. E ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam abraçar o propósito por trás de suas lutas. Vamos mergulhar na conclusão dessa verdade. A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus, apesar das dores que enfrentam, sempre chegam ao momento em que seu propósito se revela. Pense em Paulo, que antes de ser apóstolo era Saulo, um homem cuja juventude foi marcada por uma busca equivocada. Ele cresceu em um ambiente de rigor religioso, mas Deus usou suas experiências, até mesmo suas falhas, para transformá-lo em um dos maiores pregadores do Evangelho. Suas lutas não o desqualificaram. Elas o prepararam para um chamado que mudou o mundo. Da mesma forma, suas dores de infância não são um obstáculo, mas o alicerce do seu propósito. Talvez você tenha crescido enfrentando desafios que te fizeram sentir pequeno, insignificante ou indigno. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que suas cicatrizes te tornam incapaz de algo grande. Mas Deus diz o oposto. Ele diz em Jeremias 29:11, que os planos dele para você são de paz, de esperança e de um futuro. Cada dor que você enfrentou,
Foi uma preparação para o futuro que Deus sonhou para você. O inimigo queria que você visse sua infância como uma maldição, mas Deus a transformou em uma bênção. Cada momento em que você sentiu medo, Deus estava te ensinando a confiar na coragem que vem dele. Cada vez que você enfrentou rejeição, Deus estava te mostrando que sua identidade está nele. Suas dores foram o fogo que purificou sua fé, que moldou seu caráter, que te preparou para um propósito que o mundo precisa. Você já parou para pensar que sua história é uma prova viva do poder de Deus? Que suas cicatrizes são um testemunho de que Ele pode transformar qualquer dor em glória? A Bíblia diz em Romanos 8:37 que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que um sobrevivente. Você é um vencedor, alguém que Deus escolheu para carregar sua luz. Suas dores de infância não te definem. Elas te qualificam para ser uma voz de esperança, uma prova de que Deus restaura o que foi quebrado. Agora é o momento de dar o próximo passo. Deus está te chamando para viver o propósito que Ele planejou, para usar suas cicatrizes como uma ponte que leva outros a Ele. Talvez isso signifique compartilhar sua história com alguém que está sofrendo. Talvez signifique orar com mais ousadia, confiar com mais fé, ou amar com mais graça. O que quer que seja, saiba que Deus te preparou para isso desde o início. Suas dores foram o treinamento e agora é a hora de entrar no campo de batalha do seu chamado. Enquanto você reflete sobre tudo isso, sinta o Espírito de Deus te envolvendo, te lembrando que Ele nunca te deixou. Você foi escolhido, forjado, preparado. Sua infância foi o começo de uma história que Deus está completando agora. Então, levante sua cabeça, respire fundo e declare com fé: eu sou chamado por Deus. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se para continuar essa jornada e deixe Deus usar sua história para sua glória. Sua vitória já começou e o melhor ainda está por vir.